Olá, esse é mais um programa do Projeto História Implicada, uma extensão promovida pelo sujeito implicado, um laboratório vinculado ao Departamento de História, aqui do Centro de Ensino Superior do Seridó, um centro vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Estamos promovendo programas que debatem algumas datas importantes ao longo do ano, com pesquisadores da área de humanas, e que são relevantes para a gente poder, inclusive, fazer um diálogo maior com os nossos alunos da graduação, da pós-graduação, abrindo espaço, né, e trabalhando justamente com algumas datas importantes do ponto de vista político e histórico para o nosso calendário. Como não podia deixar de ser, nesse mês de junho nós vamos valorizar, é claro, o mês do orgulho LGBT, né, e vamos poder ter a oportunidade de ouvir aqui Inácio Saldanha, a quem eu agradeço muito por ter aceitado participar desse projeto nesse mês, né. Quero apresentar rapidamente Inácio, antes de começar a nossa conversa, passar a palavra a ele. Inácio é licenciado em História pela Universidade do Estado do Pará, é atualmente doutorando em Antropologia pelo programa pós-graduação em Antropologia Social da Unicamp, né? E é também membro da REBIM, que é a Rede Brasileira de Estudos sobre Bissexualidade e Monodissidência, e do GT de Memória e Verdade LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Muito bem-vindo, Inácio. Muito obrigado por ter aceitado participar do projeto. Estou muito animado em poder te ouvir e conhecer mais sobre o seu trabalho. Evandro, eu que agradeço pelo convite. Eu espero que a gente possa ter uma conversa que seja frutífera, de proveito para todo mundo que estiver aqui acompanhando. Fico feliz de estar aqui. Obrigado, tenho certeza que vai ser. Quero também destacar, né, que Inácio também conhecia um pouco do trabalho dele por conta da rede de historiadores LGBTQIA+, né, uma rede que já fez parceria conosco em outros projetos, e, como eu disse, queria falar um pouquinho sobre essa data, queria falar um pouquinho sobre essa sigla, queria aproveitar, né, que estou aqui diante de um pesquisador do tema que vai poder trabalhar um pouco desses pontos que nem sempre são conhecidos assim de todos, né? A própria sigla já é um motivo de reflexão e de dúvidas em relação a ela, e eu acho que é uma oportunidade, né? Um projeto como esse tem essa oportunidade também. Mas além de perguntar sobre a sigla, Inácio, eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre essa data, né? 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBT. Queria ouvir você um pouquinho sobre os aspectos que você percebe, assim, políticos, né? O que esse mês, ao longo dos anos que eles vêm sendo comemorado, tem repercutido, né, em termos de, enfim, espaço para combate de preconceitos, discriminações, violências e para reflexão, pra, inclusive, um espaço pedagógico para reflexão sobre sexualidade, divulgação. Começando, como eu disse, pela questão da sigla. Você podia começar falando um pouquinho para a gente sobre isso, sobre a sigla, e em seguida falar um pouquinho sobre os aspectos políticos dessa data, dessa efeméride? Uhum. Bom, eu acho que uma resposta ajuda na outra, né? A gente pode começar pelo começo, acho que o começo do começo, né? Porque o dia 28 de junho, essa é uma data de referência que a gente tem no movimento LGBTQIA+, internacional, que é uma referência à revolta de Stonewall, ou motim de Stonewall, ou rebelião de Stonewall. Tem várias formas de traduzir, né? Que nos Estados Unidos eles chamam de riot, né? Enfim, tem uns jeitos, né, de traduzir que são diferentes. Mas a gente diz, de uma certa forma, que foi uma revolta que aconteceu na cidade de Nova York, que é uma história muito conhecida, muito disputada, então eu não vou entrar aqui nos detalhes. Mas foi após uma batida policial em um bar chamado Stonewall, que era muito frequentado por homens gays, mas que estava situado no território que haviam várias mulheres trans ou travestis, como a gente pode traduzir também de uma certa forma. Então, em 1969, teve esse episódio que motivou essa reação das pessoas que estavam presentes e que culminou em outras manifestações também, mas que teve uma repercussão muito grande na imprensa local e internacional. E no ano seguinte, para marcar um ano da revolta, em 1970, foi organizada uma marcha em 28 de junho, em Nova York, para celebrar essa memória e tentar catalisar essa vontade política que começou a se dispersar. Isso não quer dizer que o movimento homossexual, como era chamado na época, começou em 1969.
existem discussões, tentativas de organização, institutos, iniciativas implicadas, né, de pesquisa, se a gente for usar o nome do projeto, desde o século XIX, que remontam à própria ideia da categoria homossexualidade. Então, existem informações de redes, criação de institutos, tentativas de organizações, pesquisas para tentar, por exemplo, combater a patologização da homossexualidade ou a perseguição, criminalização na Europa, nos Estados Unidos, desde o século XIX. Mas o marco de Stonewall tem a ver com uma outra forma de organização, que é muito mais, se a gente puder dizer, contemporânea, da ocupação das ruas, que tem muito em comum também com os movimentos que ganharam mais força a partir dos anos 60, né? Um modelo assim meio parecido, mais próximo dos movimentos de esquerda, né? Mas que também foi uma coisa que o movimento negro acompanhou, que o movimento feminista acompanhou. Então é uma nova fase, a gente fala que pode-se dizer talvez um moderno movimento homossexual, mas já com muitos sujeitos que estavam envolvidos e que isso vai levar também a esse processo de segmentação. Então, se a palavra gay, que talvez funcionasse nos Estados Unidos para abarcar todos esses grupos, ela começa a ser disputada quando a gente vê, por exemplo, a invisibilidade das mulheres em relação aos homens e a necessidade de criação de grupos de lésbicas, ou as diferenças materiais, estruturais das travestis em relação a esses gays que estavam assumindo esses locais de liderança e conseguindo visibilidade. As próprias diferenças nas pautas. Os gays que estavam discutindo questões como casamento, a possibilidade de participar nas Forças Armadas, e as travestis, assim, com problemas muito... colocando mais no centro da discussão delas a questão da moradia, a expulsão de casa, a prostituição como um único meio de sobrevivência. Então, essas diferenças foram fazendo com que o movimento fosse se segmentando, o que não quer dizer que ele foi se desfazendo, mas ele foi virando um grande guarda-chuva sob o qual essas diferentes identidades foram articulando estratégias mais ou menos diferentes, que se encontram, e essa é a importância do 28 de junho, é a data em que todas elas se encontram. Então, hoje tem todo um calendário do começo ao fim do ano. Então, tem o Dia da Visibilidade Trans em janeiro, tem o Dia da Visibilidade Bissexual em setembro, tem as lésbicas que celebram muito o mês de agosto, né, que tem 2 datas. Então, intersexo em outubro, eu vou tentar resumir um pouco essa classificação. Mas a gente tem um calendário todo em que cada grupo vai marcando suas datas, suas referências, suas discussões, mas o 28 de junho permanece essa data em comum em que os grupos se encontram. Se encontram também para discutir, também para eventuais conflitos, porque a gente sabe que os movimentos sociais, e o movimento LGBTQ+, não é diferente, mas os movimentos sociais, em geral, eles são alimentados pelo conflito, pelo dissenso também. A gente não pode idealizar movimento nenhum. Mas a data de 28 de junho continua sendo esse marco, e por isso as paradas do orgulho, que são essas continuações dessas manifestações, continuam sendo realizadas em grande parte no mês de junho. Em outros lugares, não necessariamente assim, mas junho continua sendo esse calendário importante, que foi, em certa medida, também capturado pelo mercado. A gente sabe essa coisa das empresas se apropriando e divulgando de uma forma mais rasa também a ideia do orgulho, essa ideia de diversidade, que também já vem sendo muito criticada, mas que também é uma apropriação do mercado que é mais, eu não diria sutil, mas mais frágil, né? A gente está num momento hoje, entrando num outro momento histórico, com a eleição do Trump, com essa permanência, né, das disputas com o conservadorismo no Brasil, em que muitas empresas já estão pulando fora. Então, o governo dos Estados Unidos se afastou bastante dessas pautas de gênero, sexualidade. Então, as empresas multinacionais, por exemplo, se a gente pensar nos patrocinadores da Parada do Orgulho de São Paulo, que foi realizada nesse domingo, 22 de junho de 2025, há uma queda muito sensível no número de patrocinadores, o que implicou em uma perda de estrutura, em capacidade de comunicação. Então,
se está percebendo isso também, uma procura menor das empresas, então o mercado tem essa coisa que oscila de acordo com as forças políticas também, né? E isso, acho que isso também ajuda a responder uma certa acusação presente hoje, inclusive em alguns setores da esquerda, de que o movimento LGBTQIA+, é muito... se rende ao mercado, né? Ao individualismo, a uma lógica liberal, e não necessariamente, porque as coisas não vão necessariamente se encontrar. E o que a gente vê hoje, eu vejo dessa forma no Brasil, é um movimento LGBTQIA+, que está muito mais alinhado à esquerda e preocupado com a ascensão da extrema-direita e com essas disputas com o conservadorismo, e pensando na importância de unir forças, né? Eu acho que isso se conecta também com o grande salto que a gente teve nas últimas décadas, que foi a categoria de interseccionalidade, que ajuda a aproximar os movimentos, mas também dá uma complexidade muito maior à ideia, né? Do que é gênero, o que é sexualidade, o que é raça, o que é classe, e como as coisas estão totalmente interligadas. Eu acho que isso ajudou também nessas estratégias de comunicação entre os movimentos. Mas aí, para terminar a resposta, afinal, o que é hoje LGBTQIA+. Acho que é importante a gente ter em mente também que a história do movimento no Brasil é diferente da dos Estados Unidos, né? E por isso também a sigla tem que ser percebida dentro do nosso contexto. O Brasil passou por uma ditadura militar, civil empresarial, militar, o nome não acaba aí, também, né? Então não é só uma coisa do LGBTQIA+. Mas a experiência da ditadura foi muito importante para a forma como nós, no Brasil, nos organizamos politicamente e nos relacionamos com o Estado. Então, os movimentos sociais no Brasil são, de uma forma ou de outra, muito focados nessa ideia de um diálogo socioestatal, das demandas apresentadas pelo poder público. E também na acusação de que, em momentos, o poder público deixa de cumprir sua função diante da população. A ideia de democracia se torna muito central para a nossa experiência de organização, né? Que é muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. E a gente passou pelos governos de esquerda nos anos 2000, então, que foi quando o movimento LGBT conseguiu acessar uma estrutura maior de financiamento, de diálogo socioestatal. Então, essa relação com o Estado é muito importante para a gente. De uma forma geral, a gente pode resumir LGBTQIA+, como 3 níveis de coisas. Tem o gênero, tem a sexualidade, a orientação sexual, e tem o sexo. O que seria o gênero? O gênero é um conjunto de relações, de características, de atribuições, que estão relacionadas, a princípio, ao que a gente entende como homens e mulheres, mas em diferentes culturas, enfim, a classificação vai para muito além disso. A gente tem no contexto brasileiro, por exemplo, as travestis, que é uma identidade da América do Sul, da América Latina, que é diferente, por exemplo, das rígidas da Índia ou de identidades de outros lugares. E a gente tem nesse nível de gênero essa questão das pessoas cis e trans. Então, a pessoa é designada homem ou é designada mulher ao nascer. Existe todo um processo institucional formal em torno disso. E ela pode, eventualmente, se identificar ou não. Existe uma discussão muito grande sobre como é esse processo de identificação. Um homem cis necessariamente vai se identificar como cis? Então, acho que tem uma série de discussões, como homem também, né? Até que ponto, com que de homem a gente se identifica ou não. Então, assim, o limite entre uma coisa e outra também é um motivo de um debate muito, muito complexo. Mas teriam os homens trans, as mulheres trans, que são essas pessoas que não se identificam com o gênero designado a nascer. As travestis, que é uma identidade feminina, historicamente foi muito associada às artes, mas também à precariedade, né, à prostituição no contexto latino-americano, e que hoje é uma coisa que está mudando. E nas últimas décadas também as pessoas não binárias, né, que são pessoas que não se identificam nem como homens, nem como mulheres, mas que também, na verdade, uma categoria guarda-chuva que engloba uma série de formas de identificação. Então, a gente pode encontrar, eventualmente, pessoas não binárias que dizem, não, mas às vezes sou homem, posso ser os dois, não sei. É uma questão muito da experiência, uma forma de demarcar uma relação muito específica da pessoa com essa posição entre homens e mulheres, né?
que é, enfim, parte de um processo histórico que já tem algumas décadas. No Brasil, as pessoas não binárias aparecem no campo político, principalmente a partir da década de 2010. Mas nos Estados Unidos, em outros lugares, em países de língua inglesa, desde os anos 80, a gente vê discussões nesse sentido. E a gente está no gênero. A sexualidade, ou orientação sexual, que é uma categoria que chega no Brasil nesse contexto do diálogo socioestatal, na Constituição de 1988, na Constituinte, na verdade, né, se tenta levar a questão da homossexualidade com essa ideia de orientação sexual, que seria uma forma de não fixar apenas de homossexual, mas uma categoria que fosse descritiva, como religião. Todas as pessoas têm religião, independente de qual for. Cor ou raça, todas as pessoas têm, independente de qual for. Então, o que é que homossexuais têm? A ideia de orientação sexual servia um pouco para tapar esse buraco da linguagem política. E aí, pensando que a pessoa pode ser heterossexual, homossexual, que seriam os gays ou as lésbicas, e hoje o movimento tem usado muito pouco o termo homossexual, foi perdendo, né? Por causa dessa discussão sobre as diferenças entre as lésbicas e os gays, mas também pode ser bissexual, que são as pessoas, como a gente define contemporaneamente no mundo e no Brasil, as pessoas que sentem atração por mais de um gênero. Então, é um termo que não está muito ligado ao prefixo bi, na etimologia mais de que seriam apenas dois, apenas homens e mulheres, ou apenas homens e mulheres cisgêneros. Não necessariamente. Até porque a gente tem tido, na história do movimento bissexual, a participação muito efetiva de pessoas trans ao longo dessa trajetória. Inclusive no Brasil. Travestis, trans, não binárias, que é um movimento que remonta internacionalmente aos anos 60, 70. A organizadora da primeira Parada do Orgulho, Brenda Howard, em 1970, era uma ativista bissexual, e que no Brasil remonta a experiência dos anos 2000, que é quando se começa a usar a sigla. Então começa GLT, gays, lésbicas e travestis, a primeira parada em São Paulo em 1970, em 1997, estou trocando. Aí, assim, nesse contexto de organização das paradas, como havia uma mobilização internacional nesse sentido, a Regina Facchini fala isso no livro Sopa de Letrinhas, o movimento homossexual e identidade coletiva nos anos 90. Esse diálogo internacional também vai levar à adoção da sigla. Então, GLT vira GLBT, para incluir no T não só travestis, mas também mulheres transexuais, e o B, sem que houvesse grupos organizados bissexuais no Brasil. E aí começa a dança das letrinhas, né? Coloca o B no final, tira o B, coloca 2 T's, essas disputas que têm a ver com essa experiência que a gente entrou nos anos 2000, do Brasil sem homofobia, das primeiras conferências, dos conselhos, essa experiência dos governos de esquerda que ajudou também nesse processo de segmentação, quando a gente tem vagas para participar dos seminários, tem vagas para participar das conferências, tem vagas para os conselhos. Como é que a gente divide isso? Então, começa a se organizar os grupos de uma forma mais bem disputada, né? Isso leva à formação dos primeiros grupos de bissexuais no Brasil nos anos 2000. Nos anos 2010, nos últimos 10 anos, a gente viu uma multiplicação que deixou muitas pessoas bem assustadas. Que aí veio mais pansexual, polissexual, assexual. E uma coisa assim, que é importante para as pessoas que estiverem ouvindo a gente é que quem viu a formação do GLBT, que virou LGBT em 2008, se acostumou talvez com a ideia de que a gente tem que saber o que é cada uma das letras. Então, hoje, quando vê LGBTQIAPNB+, as pessoas ficam, meu Deus, agora tem que aprender muita coisa. A dica que eu daria a pessoa não precisa saber todas as identidades que ela vai se deparar ao longo da vida. E como eu comecei falando sobre a questão das pessoas não binárias, às vezes isso é mais uma forma de descrever uma experiência em relação a uma estrutura, uma posição binária, classificatória, política, do que a formação de um grupo, de uma população com demandas definidas. E a gente pode encontrar essas identidades mais específicas dentro desses guarda-chuvas. Então, como tem várias identidades que cabem dentro do não binário, mas não binário também dentro do trans.
Com a sexualidade vai acontecer uma coisa um pouco mais difícil, né? É uma disputa que a gente ouve muito sobre o que é bi e o que é pan. Então bi é dois e pan é todos. Bom, a definição é muito próxima, né? Atração por mais de um gênero, atração por todos os gêneros. Às vezes a pessoa pode reconhecer ou não a existência de mais de dois gêneros. Então, acho que é mais uma questão de definição que não faz muito sentido, não dá muita diferença no nível da articulação política. Então, por isso, bissexual, pansexual, polissexual são coisas que aparecem muito próximas no discurso, embora a gente não tenha movimento organizado de pan, de polissexual, do que for no Brasil. A gente tem um movimento de bissexuais que se propõem a fazer essa articulação com esses grupos que têm essa linguagem mais da experiência, da individualidade, que tem uma força maior na internet, com esses espaços de interação socioestatal, institucional, do LGBT, né? E aí a gente tem uma palavra que foi criada no Brasil, no contexto do ativismo brasileiro, que é monodissidência, que seria tudo que escapa da monossexualidade, esse imperativo de que as pessoas só podem gostar de uma coisa, né? E a assexualidade, que apareceu mais recentemente, mas que tem uma trajetória assim, do começo dos anos 2010, que diz respeito a uma falta de interesse pela atração sexual. Então é diferente de bi, homo, gay, lésbica, hétero, né? Que é pelo que você gosta. A questão é sobre você não ter interesse sexual. E aí tem, inclusive, uma disputa. Muitas pessoas assexuais acham que não faz parte do LGBT, mas o movimento organizado, as experiências de organização têm insistido que sim. Inclusive, as paradas são um lugar, enfim, de visibilidade que é muito importante para eles aproveitarem. A sexualidade não diz respeito apenas à falta de interesse total por sexo. Dentro de um espectro também assexual, a gente vai encontrar também identidades mais pontilhadas, que fazem alusão a um desejo condicional, a um desejo raro, diminuto, por exemplo, apenas com algum tipo de relação emocional profunda, que é o que, enfim, o demissexual que acabou furando um pouco a bolha. Mas tudo isso estaria dentro dessa assexualidade, que é um grande guarda-chuva, dessa falta de interesse, ou interesse raro ou condicional pelo sexo, né? Mas estaria também nesse nível, até certo ponto, da sexualidade, ou de uma ideia de romanticidade, já é um pouco o limite, né, da ideia de sexualidade. E aí, por último, já foi, enfim, um glossário enorme, mas onde é que fica o sexo nessa história? As nossas estruturas biológicas, anatômicas, as nossas características sexuais. Não apenas as genitálias, as estruturas genitálias, mas também gonadais, os hormônios, todas essas categorias são o que a gente entende dentro dessa diferença de gênero, sexualidade, sexo, como o sexo. Pode parecer, à primeira vista, que tem essa acusação também de que o movimento LGBTQIA+, fala um pouco de materialidade. Então é a identidade e o corpo some. Não é bem assim. Tem várias formas de pensar o corpo aí, mas tem uma coisa que é importante trazer, que é a questão das pessoas intersexo, que são pessoas que têm características sexuais que não correspondem totalmente ao que é definido como um corpo masculino ou um corpo feminino. Que são características... esqueci a palavra agora. As pessoas nascem com elas. Isso pode refletir... Inatas, exatamente. Elas podem nascer com genitais ambíguas, mas também com características hormonais. Como eu posso dizer? Não sei até que ponto todo mundo sabe, né, dessa informação, mas existem semelhanças anatômicas entre entre, por exemplo, o pênis e o testículo e a vagina, né? Então, em alguns casos, as pessoas nascem com características que são difíceis de classificar pelos médicos. Por exemplo, uma estrutura que eles não sabem dizer se é um clitóris, ou se é um clitóris grande ou se é um pênis pequeno. Então, isso leva a uma questão que é muito séria hoje, que tem ganhado bastante, inclusive,
relevância, visibilidade dessa discussão. Eu diria que talvez seja aquela que esteja em maior ascensão, nesse sentido, no campo político LGBTQIA+, que é a questão intersexo, porque existe uma prática muito disseminada no mundo todo, mas também no Brasil, da realização de cirurgias corretivas sobre esses corpos, enquanto, inclusive, essas pessoas são bebês. Bebês, crianças, tratamentos hormonais, para que elas se adequem mais para um lado do que para o outro. E existem aí também uma série de questões arbitrárias sobre o que é que vai ser feito com o corpo dessa pessoa. Vai ser feito uma mulher ou vai ser feito um homem? E a pessoa não necessariamente vai se identificar com isso também, claro. Além do fato de que isso deixa uma série de sequelas no corpo dessas pessoas, à medida do momento que elas vão se desenvolvendo, né? Que é o grande paradoxo que se aponta hoje, né? É horrível mexer no corpo das pessoas trans, jovens trans, crianças trans. Mas se faz isso o tempo todo com as pessoas intersexo. E por que não é considerado errado? Né? Então, essas questões de como as identidades elas parecem estar muito distantes umas das outras, parecem milhões de coisas, mas elas acabam se conectando de uma forma muito próxima. Então, eu resumiria, agora fechando mesmo, para quem tiver com dificuldade com essa questão da sigla, sempre pensar nos níveis do gênero, da sexualidade e do sexo. Isso ajuda a agrupar essas coisas e a partir daí a gente consegue perceber também as conexões. Diria isso. Bastante coisa, Inácio, é bastante informação, mas eu queria destacar, eu queria, assim, eu tentei, te ouvindo, eu pensei algumas coisas, eu queria ver se você concorda, se faz sentido, porque, assim, você, na resposta, você trouxe um aspecto histórico que eu nunca tinha pensado sobre, e achei muito interessante quando você fez o paralelo entre Estados Unidos e Brasil, por exemplo, o contexto da luta nos Estados Unidos, diante da história dos Estados Unidos, e a história das lutas no Brasil diante da história brasileira. Eu achei isso bem interessante, no sentido de que lá, você falou, para o caso brasileiro, num contexto constante de golpes, ditaduras, etc., a questão da democracia é um valor associado, né, às lutas LGBT, claro. E nos Estados Unidos a pauta seria outra, porque a democracia não seria uma questão para eles, enfim, estava consolidada há muito tempo, e aí tem muito mais a ver com uma luta por direitos civis, a questão das liberdades individuais, dentro da cultura propriamente dos Estados Unidos. Eu achei isso muito interessante, porque aí dá um caráter histórico para essa discussão, que eu acho que às vezes é uma das angústias, eu acho que de muita gente, tentar entender de um ponto de vista histórico essas questões. Eu achei legal essa resposta, porque traz esse aspecto. E do ponto de vista da politização, a partir do que você falou, eu achei interessante quando você falou o seguinte: é uma diversidade imensa, mas prestar atenção no que significa cada uma das letras da sigla tem a ver com o envolvimento político também de cada cidadão, cada sujeito, enfim. Tem um pouco a ver com isso. Assim, tem uma questão pedagógica de um esclarecimento, que eu acho que é o que você faz, trazer um esclarecimento acerca do tema, você que é um pesquisador do assunto, mas, digamos assim, alguém que não tem nenhum contato direto, não é pesquisador, não é nem da área de humanas, nem passou pela universidade, mas em alguma medida você tranquiliza quando você fala. Ninguém é obrigado a dominar todo esse léxico, toda essa, né, isso que você apresentou, são experiências muito variadas da sexualidade, que é um dado da realidade, que é negado pelo discurso da religião, por diversos discursos de poder, tentam negar, mas é um dado da realidade, a diversidade que envolve gênero, sexualidade, gênero do ponto de vista histórico, político também, né, e sexualidade em todos os sentidos. E aí eu fiquei pensando também sobre isso, da politização, você disse, tem a ver com uma atitude um pouco ética da pessoa se comprometer e qual é a demanda dela. É muito mais no sentido. Eu estou tentando aqui simplificar o que eu estou tentando dizer a partir do que você falou. É um pouco assim, diante desse universo bastante amplo que está colocado em pesquisas como a sua, é possível a gente construir alguns conceitos mais gerais e perceber a proximidade entre essas experiências variadas,
para converter numa experiência política que pode acessar mais pessoas sem uma necessidade de que todo mundo se converta num especialista de cada uma das letras da sigla, por exemplo. Foi um pouco isso que você quis dizer? Sim, eu diria até mais. Tem pessoas que estão no próprio movimento que não dominam todas. Então, acho que a gente não precisa também ficar tão preocupado a ponto de não saber nada. Claro que isso não quer dizer que não precisa saber nada. Mas ninguém precisa ter um domínio tão completo, porque mesmo as próprias pessoas que estão engajadas não vão necessariamente ter. E também porque as identidades continuam sendo produzidas. Eu imagino, eu tenho visto recentemente, me parece que a gente está num momento já de desaceleração dessa multiplicação. A Regina Facchini, que eu citei mais cedo, ela tem escrito mais recentemente que a gente tem um movimento de tensão, que vai para um lado, vai para o outro, na formação do movimento no Brasil. Às vezes, essa coisa mais estratégica, mais macro, que ganha mais força, e às vezes essa questão da experiência, da individualidade, da autoclassificação que ganha mais. Então, a gente tem momentos que está mais para um lado, tem momentos que está mais para o outro. Eu diria que na década passada, a gente teve o boom das redes sociais. Teve um momento que a juventude ficou muito desencantada com a política institucional, que teve um enfraquecimento também, um esvaziamento das políticas públicas, da estrutura do Estado, enfim. Golpe, Bolsonaro, pandemia. Então, acho que foi um momento em que se estava discutindo muito experiência, individualidade, classificação, especificidade. E eu diria que hoje a gente está indo para um outro lado, no momento que a gente está vivendo. Que é mais assim, quais são as alianças estratégicas, quais são as linguagens que funcionam, o que consegue juntar as pessoas. Eu vejo que essa multiplicação das siglas, das identidades das pessoas tão preocupadas, está dando uma pausa. Inclusive, pessoas que fazem esse trabalho de publicar, enfim, tem léxicos, tem sites, tem blogs, tem listas, tem coisas, elas estão vendo que está se parando. Inclusive, o interesse das pessoas está parando, inclusive de pessoas mais jovens. Eu diria que hoje, e aí eu imagino que você possa dizer isso também, porque você está trabalhando com jovens, a gente tem uma presença maior de pessoas se identificando como bissexuais, não binárias, por exemplo, mas especificidades, para além disso, não. São categorias que funcionam para descrever esse trânsito, essa multiplicidade, mas que não vai tanto da experiência pessoal da pessoa. Porque a minha preferência é essa, porque eu sou mais isso, às vezes vou mais para cá. Não, essas categorias parece que, no momento que a gente está, estão começando a servir mais, principalmente para a juventude, né? Então, eu diria que também essa coisa do mais, que não para de multiplicar, acho que tem momentos que ele para e a gente está entrando no momento em que ele tem parado. Então, assim, gente, não pirem. É interessante isso mesmo. Quando você falou agora, né, que também não... quando você fala que cada pessoa vai se relacionar de uma forma com esse tipo de conhecimento e de experiência, mas que também ninguém pode se colocar nesse lugar de não saber nada, né? Assim, eu acho que a gente fala basicamente com educadores em formação, né? Um curso de história aqui, um público que a gente espera para esse projeto é de historiadores em formação, historiadores formados, profissionais, enfim. Eu sempre comento isso em sala de aula, é um assunto que não é mais uma questão de escolha, está colocado nas diretrizes curriculares nacionais, assim, não tem como alguém se formar pretendendo ser professor, eu diria, de qualquer área, nem exclusivamente de história, mas sobretudo de história, ignorando essa discussão, achando que ela não é relevante, sendo que ela está colocada na sala de aula, pelos alunos, tá no jogo ali, né? E é interessante também a gente pensar que alguns pensamentos conservadores que circulam por aí, inclusive entre nós, entre nós da história, eu quero dizer assim, da área de história, tem dificuldade, é engraçado, a gente estuda movimentos sociais o tempo inteiro e tem uma dificuldade de perceber isso que você está falando, que os movimentos sociais e o estudo deles também tem toda uma dinâmica da própria lógica do movimento, das conjunturas históricas, de como isso vai se transformando, tem um movimento, tem uma espécie de uma ansiedade em relação a um momento específico, e aí o pensamento conservador tem uma dificuldade, alguns pensamentos conservadores têm uma dificuldade de entender uma dinâmica que é própria da política, a gente deveria estar acostumado a entender,
esses processos também, né? Esse que você está fazendo de idas e vindas dos movimentos e de como a gente estuda eles também, enfim. Isso eu só queria falar porque, enfim, isso também está colocado, né? Reações a esse tipo de pauta estão colocadas também, né? Sim, e você falou assim, muito bem, isso é um movimento próprio da política, né? Nossa, são tantas identidades, assim. Gente, quantas vertentes, correntes de movimentos de esquerda tem por aí? E a gente consegue saber todas, e aí as características são essas, e as tendências são essas, e as histórias, as brigas, as lideranças são essas. Gente, não é uma questão apenas própria da LGBTQIA+. É uma coisa que, na verdade, é do processo político mesmo. Exato, E aí que a gente começa a identificar conservadorismos, a homofobia que atravessa todos os espaços e assim por diante, né? E a ideia de identitarismo também, que acaba servindo como essa acusação, né, de que está presente também tanto na direita quanto, infelizmente, na esquerda também. Exatamente. Isso aí também a gente tem que falar sobre isso. É verdade. Mas eu queria aproveitar e colocar a próxima questão, que eu acho que tem um pouco a ver, talvez seja uma outra forma de abordar isso que a gente está falando, que é a questão das pesquisas, né, científicas produzidas pela universidade, sobretudo, voltada para as questões de gênero e sexualidade, sobretudo, que eu sei que é o ponto que você se dedica mais, né? No campo das humanidades, como é que você percebe esse espaço surgindo, crescendo, se ampliando ou não? E também eu queria ouvir você sobre se você acredita que essas temáticas favorecem estudos interdisciplinares, né? Estou levando em consideração que você é um historiador de formação, licenciado em História, lá pela Universidade do Estado do Pará, mas atualmente mestre em Antropologia Social e agora doutorando também em Antropologia Social. Eu queria ouvir você um pouquinho sobre questões de favorecimento de interdisciplinaridade, eventualmente até com outras áreas para além das ciências humanas. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso a partir da sua experiência de pesquisa, né? Certo. Vou começar dizendo que sim. Depois eu vou para o porém. A gente tem, de novo, uma diferença do contexto brasileiro em relação a outros lugares, em que aqui no Brasil, o debate de gênero e sexualidade é um debate intrinsecamente interdisciplinar. As referências são todas cruzadas, né? Das diferentes áreas. E uma coisa que difere também do contexto, por exemplo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, é que a gente tem departamentos de gênero, programas de gênero. Esse tipo de coisa praticamente não existe no Brasil. Os cursos de gênero, as linhas de gênero, elas estão alocadas nos departamentos disciplinares no Brasil. Isso leva a um diálogo entre profissionais, pesquisadores, professores que estão entre os diferentes departamentos. Acho que isso é muito interessante. E isso tem a ver com a própria formação do campo, né? A gente começa um campo antes de entrar a sexualidade de uma forma mais incisiva no Brasil, mas um campo de estudo sobre mulheres. E aí é preciso fazer esse reconhecimento à contribuição das pesquisadoras feministas na formação desse campo no Brasil. Um campo, e aí como campo, eu não falo apenas de produção de bibliografia, mas também de grupos de pesquisa, de redes, de eventos, de revistas, publicações, que começam com um debate sobre mulheres, ou sobre a mulher, que era como se falava até mais ou menos a década de 70, né? A gente tem um conceito de gênero chegando no Brasil, principalmente nos anos 80, 90, ainda num campo meio pequeno, e a discussão sobre homossexualidade vai crescendo, principalmente a partir da década de 90, mas não apenas, com o impacto da epidemia de HIV/AIDS. E a epidemia de HIV/AIDS também vai impulsionar esse diálogo internacional, porque é um momento em que vai chegar muito financiamento internacional para pesquisa e para projetos de intervenção, que vai chegar assim numa ideia de saúde pública, principalmente, mas que vai ajudar a estruturar várias iniciativas de redes de pesquisa e projetos de pesquisa nas humanidades. Então, na antropologia, principalmente, e agora entrando já nessas desigualdades, a antropologia é uma disciplina que sai na frente desses debates e que vai acompanhar a formação
do próprio movimento e das mudanças, né? Na classificação e também nas agendas. E aí, quando acaba o dinheiro da HIV/AIDS, as agências internacionais decidem ir para outros lugares, é uma área que já vai estar mais consolidada. O que acontece é que eu acho que tem umas coisas que também tem a ver com diferenças metodológicas, do estilo de pesquisa que se faz na antropologia, do tipo de relação que se tem com o campo, de estar fazendo as coisas. Não quer dizer que as outras pessoas em outras áreas não façam, mas isso tem uma valorização muito grande na antropologia. E é uma coisa que a gente sabe que a gente faz na história, a gente faz em outras áreas, mas que não é tão bem vista pelos nossos pares, nas nossas áreas, né? Esse tipo de engajamento como metodologia de pesquisa. Ou a gente, enfim, pode até ser que no movimento de esquerda, em alguma medida, sim, mas para além disso, nem tanto. Tem essa diferença metodológica, então a gente vê várias obras publicadas por antropólogos que foram acompanhando as experiências de organização no Brasil, no Grupo Somos, na primeira parada do Orgulho de São Paulo. Então, as pessoas foram acompanhando a linhagem, né? E eu diria que tem uma outra diferença também, que é teórica. Eu acho que a antropologia teve uma relação muito mais fácil com o pós-estruturalismo e com o trabalho de autores como Foucault. Se a gente for comparar com a história, que no caso brasileiro tem uma relação muito forte com a nova esquerda e com o marxismo, a relação com Foucault é um pouco mais difícil. Então, eu já ouvi várias vezes, Foucault, esse cara do identitarismo, do pós-modernismo, não sei o quê. Eu acho que isso também acaba dificultando a relação com alguns temas. Claro que tem homofobia, tem várias coisas no meio, mas o marxismo ele oferece ferramentas que talvez não sejam tão fáceis de levar para trabalhar com questões como LGBTQIA+, em que a ideia de estrutura vai mudando o tempo todo, porque a gente passou nas últimas décadas por esse processo de multiplicação, então a análise da estrutura, essa distinção que eu falei de gênero, sexo, sexualidade, isso foi sendo construído nas últimas décadas. Então, acho que isso também tem quando a gente tem um referencial teórico que já tem um debate tão acumulado como o marxismo, é mais difícil de fazer conversar, não quer dizer que não se faça. E tem feito várias iniciativas muito interessantes nesse sentido, mas o diálogo com alguns autores pós-estruturalistas que estão mais à vontade com esses temas, como Foucault, que não tinha nada a ver com identidade, que detestava a ideia de identidade, né? mas que acaba tendo um telefone sem fio no meio do caminho. Eu diria que tem esse problema, essa dificuldade teórica também, que tem a ver com o nosso contexto também acadêmico do Brasil. Por isso eu falei desses perfis, né? Mas, de uma forma ou de outra, com esses conflitos, distanciamentos ou não, se formou um campo interdisciplinar que cresceu muito dos anos 2000 para cá. A gente teve, enfim, uma expansão nas universidades brasileiras, na pós-graduação nas humanidades. A gente tem hoje universidades, programas de pós-graduação pelo interior do Brasil, coisa que, enfim, até os anos 90 era muito menos, né? A própria pós-graduação em ciências humanas era muito restrita. Tinham várias universidades fortes por aí, fortes em termos de estrutura, de história, de financiamento que não tinham pós-graduação ou estavam tendo as primeiras experiências na virada do milênio. Então, hoje a gente também tem mais condições estruturais do que antes de fazer esse debate. Em grande medida, eu ainda vejo que muitos colegas têm trabalhado, têm sido orientados por pesquisadoras, professoras feministas. Então, grande parte ainda são orientadoras mulheres que estão acolhendo essa agenda de pesquisa por parte de pesquisadores mais jovens. E a formação de redes disciplinares, eu diria que é o último saldo disso, que é muito recente. E a gente teve em 2019 o primeiro, em toda a história da AMPU, o primeiro simpósio temático em um simpósio nacional de história focado nas questões LGBTQIA+,
que foi em Recife. Agora a gente vai ter já a 3ª edição, se eu não me engano. E a partir dele foi formada a rede de historiadores LGBTQIA+, né? Que tem feito um trabalho muito importante, que eu acho que foi fundamental também na conexão dessas pessoas durante a pandemia, né? Mas como a gente vê também na própria museologia, na arquitetura, em várias outras áreas, estão se formando essas redes mais disciplinares, focadas na questão da LGBTQIA+, que tem poucos professores concursados e estão tocadas em grande parte, são compostas em grande parte por pesquisadores mais jovens, que são estudantes de pós-graduação. Eu acho que também tem esse perfil que pode render essa próxima geração que vai ser professora nos próximos anos. Eu diria que, se apostando no próximo passo, seria um pouco disso. E só para fechar, eu falo para caramba, Fica à vontade. o meu trânsito, o meu próprio trânsito. Bom, eu identifico ele com a experiência de vários outros pesquisadores que saíram da história para a antropologia, e eu já ouvi relatos, eu já li, inclusive, avaliações nesse sentido, da dificuldade de trabalhar com esse tema na história, né? Por causa dessas questões que eu falei. O que leva também, enfim, as pessoas sofrerem vários constrangimentos com relação ao tema que pesquisam, ou a relação delas com um tema que não seria considerada tão científica, o que é uma hipocrisia, mas isso levou muitas pessoas a irem para a antropologia quando, principalmente, se encontravam poucas opções de orientação. E essa questão da orientação é fundamental, porque é ela que garante a produção de um determinado tema na pós-graduação. É o começo de tudo. É a partir daí que vão sair dissertações e teses, é a partir daí que o perfil das revistas vai mudar. Então, essa questão da abertura para orientação de trabalho sobre LGBTQIA+, é um ponto bastante estratégico. Isso leva, claro, os professores mais jovens que estão trabalhando com o tema a terem uma procura muito grande. Onde eles não existem, isso deixa as feministas sobrecarregadas, porque elas têm que dar conta de uma demanda que não acaba, de gênero, feminismo, mulheres, sexualidade, LGBTQIA+, e às vezes num programa, quanto muito. Então, a gente ainda está no momento que a gente conseguiu crescer, desenvolver o debate, e, claro, a internet foi fundamental nesse sentido, de que a gente tem uma demanda muito bem instituída. E as redes, essas mudanças nos programas têm sido interessantes, mas a gente ainda está no meio do processo. Eu imagino que nos próximos anos a gente vai ter uma abertura maior para esse tipo de produção. Isso vai levar também, eu imagino, ao que já está começando a perceber, que é a abertura de novos horizontes possíveis de pesquisa. A gente teve, nos últimos 10 anos, uma avalanche de pesquisa sobre o Lampião da Esquina, que é um jornal do fim da ditadura, especializado em questões de sexualidade e homossexualidade, que foi digitalizado pelo Grupo Dignidade de Curitiba. Então, todo mundo foi em cima do Lampião. E saíram várias coisas muito interessantes, inclusive. Mas eu imagino quantas outras coisas a gente pode encontrar se a gente tiver mais oportunidades institucionais de pesquisar. Mas, claro, que o diálogo interdisciplinar continua, né? E aí, não à toa, eu fui para a antropologia, mas eu estou na rede de historiadores LGBTQIA+. E eu diria que hoje, talvez, a história começa a ganhar mais força nesse campo, que hoje está, enfim, super em alta, da memória LGBTQIA+, os patrimônios LGBTQIA+, que acaba sendo uma disputa por espaço também, né? Museólogo, historiador, antropólogo, enfim, essa questão, mas que eu acho que também acompanha algumas tendências do próprio campo da historiografia no Brasil mesmo. Esse boom super bem-vindo que a gente teve nos últimos anos de interesse por ensino de história, que antes também era uma coisa super desvalorizada na nossa área, mas que hoje, enfim, parece que está ficando gigante em comparação ao que tinha antes. Também um debate sobre história pública. Acho que são aberturas
que tem servido também para estimular esses debates sobre LGBTQIA+, e como esses mais jovens historiadores estão aproveitando também essas oportunidades de entrar nesses espaços institucionais, inclusive de representação, né? A gente tem agora esse GT de Memória e Verdade LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que tem a participação de diversos historiadores, que chamou, inclusive, vários historiadores para serem ouvidos em reuniões, em audiências públicas. Então, acho que tem já também um certo reconhecimento que é próprio também dessa função, né? Que a comunidade historiadora entende que tem com a sociedade, que, felizmente, eu acho que está começando a ser reconhecido. Mas, como eu disse, ainda tem grandes desafios nesse sentido. Perfeito, perfeito. Você tocou num outro ponto bem interessante aí sobre a questão da internet e das redes sociais. Só uma pergunta, Nácio. Eu tenho mais uma pergunta para colocar para você. Você ainda tem tempo? Como é que a gente está de tempo? Sim, tem. Tá tranquilo? Posso colocar? Indo. Pode. Tá. Mas antes de colocar a última pergunta, eu queria só comentar isso que você falou, que eu tenho a mesma impressão. Eu tenho, como eu disse, tem todo um aparato legal, vamos dizer assim, toda uma legislação. Eu sei porque eu estou envolvido com reforma de currículo aqui no nosso curso, núcleo docente estruturante e tal. Então tem todo um conjunto de dispositivos legais que tratam da questão da importância do debate sobre gênero e sexualidade na educação, em linhas gerais, e no ensino de história em particular. Então, eu acho que sim, eu acho que a ampliação, concordo com você, a ampliação do espaço para discussão sobre o campo do ensino de história, que é o nosso campo principal, no final das contas, no Brasil, na prática, concretamente, é a sala de aula, né, do ponto de vista profissional e político. E eu acho que foi, sim, o crescimento da área de ensino de história veio com a possibilidade do acolhimento dessas discussões também como relevantes, e acompanhando aí um movimento que vinha pelas redes sociais. Eu acho que você falou em dois momentos já sobre a questão do impacto da internet e o impacto das redes sociais. Eu acho que, de fato, foram, né, veículos que abriram, com todos os seus problemas, na verdade, abriram espaço para um contato com experiências que estavam colocadas politicamente, socialmente, e que eram ignoradas. E eu acho que tem esse saldo importante para as discussões que envolvem sexualidade a partir desse mundo das redes sociais, né? E eu acho que a questão também, pensando também na catástrofe que foi a pandemia, e foi um horror, é evidente, mas do ponto de vista do que ela provocou, do que ela obrigou, do que ela exigiu, que foi isso do contato virtual, acabou criando um espaço de redes de contato. A rede de historiadores LGBTQIA+, assim como outras redes, teve um espaço de politização, porque a gente tem muito as críticas, né? Claro, essa experiência da digitalização do mundo, e que nós temos que fazer mesmo. Mas tem também um saldo político positivo, e nesse caso, eu acho que é um exemplo positivo, de uma aproximação de pessoas interessadas no assunto ou precisando lidar com o assunto, seja na vida concreta, pessoal, seja por questões profissionais. E aí você já falou, eu só queria frisar isso porque você falou 2 vezes já sobre a questão da internet. O próprio GT da AMPU, que é super forte, que você disse desde 2019, tem também uma aproximação de pesquisadores que estão no Brasil todo e que se encontram no evento da AMPU para discutirem as suas pesquisas. Isso é tão importante também, né? Eu acho que tem também então esse fenômeno também da internet afetou também esse processo todo, né? Eu acho que, então, você falou, história pública e ensino de história. Para mim faz bastante sentido mesmo. Eu acho que são 2 espaços de possibilidade de discussão sobre esse assunto, né? Com toda certeza. E aí, só para complementar, também pensando como claro, enfim, tem a questão do ensino, que é muito importante, mas que também vem no momento de vigilância e perseguição muito grande, pelo qual passou a própria... Enfim, a questão da diversidade sexual de gênero virou, enfim, um ponto nodal da disputa, né, da educação. O que tinha de homofobia nas escolas, a reação que teve, como isso levou ao estímulo, por exemplo, a vigiarem professores, censurarem professores, tudo isso, enfim... Também no momento que se tornou muito difícil. Mas eu estava pensando sobre a questão da pandemia, mas do pós-pandemia, né? Quais estratégias que têm sido tomadas com a retomada das atividades presenciais, o que é que fica, o que é que se perde e o que é que se muda. Como, por exemplo, a rede, que tem essa relação com o online, com a pandemia, mas quando vai se encontrar pessoalmente, no último Simpósio Nacional de História que teve em São Luís,
se fez uma discussão e se deliberou que seria iniciada a formação de GTs LGBTQIA+, não por começando pelas estaduais, como foi criado recentemente na Bahia. Acho que até agora só na Bahia. Mas até chegar à culminância de um GT nacional de história LGBTQIA+. Né? No movimento LGBTQIA+, a gente vê também essas coisas que bombaram durante a pandemia, aquilo que eu falei das identidades, não conseguiram sobreviver tanto, ou não conseguiram obter sucesso com as atividades presenciais. Né? Discussões sobre pansexualidade, polissexualidade, não binariedade. A gente não viu experiências muito massivas, como a gente teve dos homens trans, né? A marcha transmasculina em São Paulo, que foi um sucesso, que já teve outra. A tentativa de marcha de assexuais em São Paulo acabou não acontecendo. Então, tem também o que é que sobrevive e o que é que não sobrevive. Só pensando agora também no, enfim, o pós-pandemia já está trazendo também... Né? Sim, sim. Bom, antes de colocar a pergunta, só porque me veio à mente essa questão das conjunturas mesmo políticas, né? Assim, quando eu estava no ensino fundamental, no Fundamental 2, lá nos anos 90, no contexto de saída da ditadura, era uma coisa comum o debate sobre educação sexual. Nós estávamos saindo da ditadura, isso era uma conquista assim, emancipatória, uma conquista. Eu não sabia porque eu era uma criança, mas depois eu entendi que aquilo era uma conquista para a educação brasileira, o debate, né, de educação sexual e tal. De repente, a partir de 2010, diante do avanço conservador, da direita internacional, de todo um jogo aí que foi construído, no mesmo contexto em que se construía a democracia, se construía também autoritarismo. A gente demorou um pouquinho para entender. E parecia que era um consenso que a educação sexual era uma coisa boa, era uma coisa relevante e importante para formar cidadãos e tal. Só que não, assim, de repente o conservadorismo veio e atropelou assim essa construção de um jeito tão violento, escola sem partido, etc. Esses absurdos que a gente viu, sobretudo na década passada, mas que continuam aí sempre trabalhando para a desconstrução da democracia e de espaços de convivência mais saudáveis, né, e assim por diante. Mas, enfim, a última pergunta, Inácio, que eu queria colocar tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com a sua experiência também. Você é um pesquisador do norte do Brasil, né? Eu ouvi você falar um pouco isso na sua defesa de mestrado, e eu achei um tema interessante, porque eu pensei em um paralelo que eu queria trazer para você manifestar o que você pensa a respeito, que é justamente a questão dos estudos de relação de gênero e sexualidade e as regionalidades, que é um tema que importa muito, sobretudo, para o programa de pós-graduação aqui, vinculado ao departamento onde eu trabalho. Essa questão do debate sobre o regional, né? Como fazer esse debate de uma forma crítica e tal. E eu achei interessante essas relações, né? Eu gostaria de te ouvir nesse sentido. Se você concorda, então, que essa questão dos estudos, porque você tenta pensar um pouco a questão da sexualidade dentro de um recorte específico na experiência no Pará, pelo que eu entendi, né, do seu trabalho era sobre isso, né? Então tem um estudo, né, antropológico voltado, localizado, enfim, bem recortado, bem realizado. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Se você percebe essa relação entre o mapeamento das sexualidades e a discussão sobre as regionalidades, né? Essas categorias políticas vinculadas ao espaço, né? O nacional, o regional, o local. Se essa analogia faz sentido, se isso favorece, uma forma mesmo dentro daquele esforço, desde o início da nossa conversa, de ter uma preocupação também, em alguma medida, até onde é possível, pedagógica, com a discussão, como apresentar a discussão, no sentido, né, tentando generalizar um pouco experiências que são mais fragmentadas, eventualmente, porque sexualidade tem a ver, vai lidar sempre com a questão da diferença mesmo. Eu acho que é uma coisa que está colocada, um conceito, a diferença, inclusive, é um conceito importante para pensar as regionalidades também, inclusive. Né? Queria te ouvir um pouquinho, assim, o que você pensa sobre isso a partir do seu trabalho. Bom, eu estou cada vez mais convencido de que a articulação de regionalidade e sexualidade é fundamental. E não apenas para a gente entender a sexualidade, mas também para a gente ter a regionalidade. E
Isso não é novo, né? Enfim, tem um trabalho clássico do Durval Muniz de Albuquerque Júnior, né? Da invenção do falo, que, enfim, ele deixa isso de uma forma assim, magistral. Exato. Mas a gente tem, acho que ainda muito mais para ver nesse sentido. Eu gosto muito de uma autora chamada Anne McClintock. Ela escreveu um livro chamado Cor Imperial. Raça, gêneros, raça, sexualidade, no embate colonial. A ordem não necessariamente é essa. E ela fala sobre como as categorias são articuladas, né? Que é uma coisa de sexualidade e tal. Mas ela chama atenção para a ideia de região. E como a região tem sido historicamente descrita através de termos sexuais, de descrições sexuais. Isso tem a ver com uma série de outras questões, como a terra sempre é vista como uma figura feminina, e a ideia de dominar a terra, de conquistar a terra, de possuir o território. Então, a ideia de sexualidade aparece muitas vezes de uma forma sexualizada. Não apenas no ponto de vista, como posso dizer, alegórico, não apenas como metáfora, né? E se a gente olhar para um país como o Brasil, em que a região é uma questão primordial, e se a gente tem um olhar sobre o Brasil que não pensa a complexidade regional dele, é um olhar totalmente raso, mas que também tem a questão racial como uma questão central, isso novamente aparece. Se a gente pensar as políticas de mestiçagem, as diferenças e as desigualdades raciais, né? Onde é que elas se encontram? E como é que a sexualidade faz parte disso? Então, acho que isso, como inclusive a classificação racial muda ao longo das diferentes regiões do Brasil. Então, também a forma como os grupos vão ser vistos, como eles vão se relacionar. Acho que tem uma série de questões aí que a gente ainda discutiu muito pouco. No meu trabalho de mestrado, eu estava tentando entender a formação da ideia de bissexualidade nos anos 80 e 90, em Belém. E a ideia de Amazônia apareceu com muita força. E aí, eu saindo do Pará para fazer mestrado em São Paulo, né? Então, sempre pensando nisso. Tem uma coisa que eu adoro falar, várias, né? Mas eu sou de Ananindeua, eu não sou de Belém. E Belém, para mim, sempre foi o centro. Eu era da periferia. E Belém, para mim, é tipo mais diferente da minha realidade. Quando eu vou para São Paulo, Belém é a periferia. E eu tô no centro. E as pessoas acham que eu sou de Belém, que Belém é o meu mundo, que Belém é o meu contexto. Primeiro é tudo o contrário. Então, assim, chegou uma hora que, gente, vamos parar um pouco aí. Como as escalas mudam, né? E como o mesmo lugar ele pode ser centro, pode ser periferia, de acordo com as relações que estão colocadas, que são relações econômicas e materiais também, que vão implicar, inclusive, diferentes escalas de relações coloniais, de relações de exploração, de relações de desigualdade, que vão afetar, enfim, vai afetar a vida concreta das pessoas, em um nível demográfico mesmo. Eu diria que a gente tem que pensar bastante nas escalas para a gente não cair também em algumas oposições. E aí esse é o meu ponto. Eu tenho visto uma certa tendência de pensar a regionalidade no Brasil numa oposição entre o Nordeste e o que seria São Paulo, Sul ou Centro-Sul. Existe uma razão para as pessoas fazerem essa posição, eu acho que a gente tem que entender ela, mas isso acaba também simplificando as coisas. Claro, enfim, que as desigualdades internas do Sudeste não apagam as desigualdades do Nordeste em relação a essa região, mas o que é que existe para além disso? A gente consegue colocar o Norte e o Centro-Oeste dentro dessa posição? O Norte é muito... essa coisa, por exemplo, de quem vota no Lula, quem não vota, isso no Norte é uma coisa muito... sei lá, não é difícil achar um perfil. Tem lugares que são muito bolsonaristas, tem outros que não. Se a gente pegar um estado como o Amazonas, que o interior é todo, enfim, vota tudo no PT, e a capital vota no Bolsonaro. Então, eu acho que a gente tem que pensar a região de uma forma crítica, que não seja chapando a realidade.
para ela caber numa descrição. Mas a gente tentar entender como é que a ideia de região é produzida, como ela é descrita e como é que ela afeta a vida das pessoas, inclusive nas políticas. Se a gente pensar, por exemplo, no meu trabalho, eu vi um pouco da repercussão da chegada da epidemia de HIV/AIDS nos anos 80. E havia essa ideia de que São Paulo e Rio de Janeiro estariam muito vulneráveis porque eram cidades enormes, então a AIDS ia se dispersar por lá, e não sei o quê. Então, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará tomou iniciativas muito pontuais, fez uma campanha e disse, bom, gente, o grupo está só aqui, não tem muita gente mesmo, a gente não precisa se preocupar como em Rio de Janeiro e São Paulo. E aí Belém vai para o 3º lugar nos rankings do Ministério da Saúde e vira desde então epicentro em casos registrados de HIV, de infecção por HIV, até hoje, dos anos 80 até hoje. Nossa. Então, como é que a gente tem que pensar que a complexidade tem que ser tomada de um jeito que as comparações não façam a gente perder a dimensão local das coisas? Tá, é uma cidade pequena em comparação a São Paulo, tá? Mas é enorme em comparação a outros. Onde é que estão as relações migratórias, comunicação, políticas, que fazem com que todo mundo vá em Belém, que torne Belém um lugar em que se tem que prestar atenção em contextos como esse, do HIV. Então, aí, de novo, a gente vê como uma ideia de cidade, de sexualidade, de região, se cruzaram de um jeito, enfim, que teve um resultado desastroso para a saúde pública. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Mas não, e de novo, repetindo, não apenas para a gente pensar a sexualidade de uma forma que considere a região, mas também a região de uma forma que considere a sexualidade. E, enfim, eu sou amazônico, né? Eu vou falar mais sobre causa. A gente adora contar história. Mas eu escrevi recentemente um texto, eu espero que seja publicado logo, que é a ideia de Amazônia e a sexualidade. Então, eu vou tentando buscar na história da Amazônia vários momentos em que a sexualidade é usada para descrever a região. E, enfim, quem não lembra da terra, dos homens sem terra para a terra sem homens, né? Quer dizer, o homem do Nordeste e a Amazônia que não tem homem, né? E como essas restrições aparecem o tempo todo. Eu lembro de um... Ai, meu Deus. Era uma descrição da Amazônia, agora eu tô perdendo. Eu não anotei. Peraí, que já vou pegar. Tá no artigo, é um momento que fala sobre... Nossa, deu um branco, gente. O único momento que não pode fazer isso. Fica tranquilo. Pode ficar tranquilo. Mas era sobre... Eu imagino... Enfim, vou ficar devendo para vocês. Tá no artigo. A gente leu o artigo já. Então, gente, fiquem de olho. Assim que sair, eu compartilho com vocês. Mas... Nossa, como foi isso? Sumiu completamente. Mas é importante a gente pensar também como a linguagem ela não fica restrita apenas a... não é apenas alegoria. Essa distinção entre representação e realidade, né? Que eu lembrei o que era, consegui. Sobre uma coisa que é muito importante, que é um ciclo econômico da borracha na Amazônia. Sim. Eu comecei a perceber em algumas fontes, em alguns textos, referências ao uso da produção da borracha, ainda no século XIX, para a produção de preservativos e dildos. Inclusive da exportação da borracha para a Europa, para a produção de preservativos antes do boom da indústria automobilística. Inclusive referências à história da sexualidade no Rio de Janeiro, sobre como a chegada dos dildos produzidos por borracha do Pará foram importantes para a sexualidade urbana no fim do Império. Onde é que está a sexualidade e esse uso da produção da borracha, da extração da borracha? Em toda a historiografia sobre o ciclo econômico da borracha na Amazônia, que é o grande tema da região. Existe um silêncio todo completo sobre isso, porque talvez seja mais interessante pensar, considerar que serviu para a indústria automobilística, que é uma coisa super séria, que é importante, que é relevante, mas outros usos podem parecer menos interessantes. Eu fico me perguntando o que ainda falta a gente encontrar para perceber outras dimensões das histórias que a gente já conhece
porque a gente já tem produzido bastante conhecimento sobre, para a gente ver, inclusive, outras formas pelas quais a sexualidade também ajudou a transformar a nossa história. Não apenas a história da sexualidade separada, né? E se a gente for além, discussões sobre como a borracha, naquela época, foi importante para o desenvolvimento, por exemplo, do BDSM nos Estados Unidos, para a formação de outras identidades, práticas sexuais na Europa e nos Estados Unidos, foi o ciclo econômico da borracha. Eram os povos indígenas que estavam sendo escravizados no Peru, no Brasil, estavam produzindo essas outras subjetividades, essas outras relações econômicas. Então, pensar como a sexualidade não é uma coisa isolada do resto da nossa história. Ela está articulada. E eu acho que a região é uma chave muito importante para a gente pensar isso. No caso de um país como o Brasil, é fundamental. Eu diria isso. Você acabou de dar um exemplo sobre aquilo que você falava antes, sobre a questão de, assim, da dificuldade de colocar perspectivas teóricas ali, paradigmas em diálogo, né? A questão a tradição do materialismo histórico na historiografia e a questão da renovação via a história da sexualidade, sobretudo Michel Foucault. Você acabou de dar um exemplo do contato entre a concretude do socioeconômico, vamos dizer em linhas gerais assim, e a questão da sexualidade que participa, ela também está nesse universo dessa realidade. Não é como se fosse, né? Você até inclusive usou o conceito de representação há pouco. Acho que vai um pouco por aí, como se os debates sobre a representação tivessem deslocado para um outro campo a reflexão, e você está demonstrando que não, elas estão articuladas. A sexualidade ela não está afastada das experiências econômicas, sociais e culturais, né? E também concordo com você. Eu acho que isso, inclusive, pode ser um pouco consequência da importantíssima obra do Durval Muniz, né? A questão da invenção do Nordeste. E é impressionante como o Durval tem todo o cuidado lá na introdução da invenção do Nordeste. Ele tem um momento em que ele reflete sobre isso, sobre o cuidado no tratamento com essas categorias aí político-administrativas de local, regional, nacional, o quanto isso tem que ser tratado. Ele diz isso aqui, essas categorias elas têm que ser tratadas, elas têm que ser criticadas e trabalhadas muito pontualmente. Elas não são recursos, não é assim uma ferramenta, não estão no campo da ciência, não é do campo epistemológico, são categorias políticas que estão aí para serem criticadas, desconstruídas e reconstruídas, examinadas, né? E é isso que você falou, às vezes tem uma simplificação, e aí fica um pouco essa guerra, como você falou. Claro que tem um contexto histórico para isso, da Nordeste versus Sudeste, sobretudo, mas é interessante. Engraçado que eu estava falando sobre isso na aula de segunda-feira passada, com os meus alunos, sobre a questão de São João, que é uma tradição super forte para o Nordeste, né? Aqui para o Nordeste. A gente estava debatendo isso, as disputas pelas festas, pelas tradições, né, e de como vão se construindo manifestações dessas festas em outros lugares do mundo, outros lugares do Brasil. E aí a gente estava falando sobre isso, né? Como é que cria uma rivalidade, às vezes, né, nessa ordem, entre Norte e Sudeste, mas aí nós temos que pensar as outras regiões do país e a articulação nessas disputas por identidades regionais e o que elas representam. Eu estava até falando agora com a crise climática e tudo que a gente vem vendo, que é um outro agravante dos últimos anos, né? A constatação da crise quase sem solução, colocada aí pelo capitalismo, se a região norte vai finalmente receber a atenção e esse protagonismo, né, que sempre deveria ter recebido e ainda não recebe nessas disputas, na participação dessa discussão toda, né? Então, espero que sim. Esperamos. Mas, enfim, Inácio, a gente já passou um pouquinho do tempo, inclusive, mas foi muito bom. Quero dizer que não tem problema ter passado um pouco do tempo, porque foi muito bom te ouvir, foi ótimo, achei excelente, acho que foi importantíssimo para o projeto, tenho certeza disso, que foi importante, já é importantíssimo para o projeto a sua participação aqui. Fico muito grato pela forma como você colocou, o tanto de conhecimento que você trouxe para mim e para quem vai assistir, os participantes dessa ação aqui também. Acho que está muito bem, estou muito satisfeito com trabalhar o mês de junho e a questão do orgulho a partir das suas contribuições. Quero agradecer muito e passar a palavra para você também poder se despedir de quem nos acompanha.
Eu que agradeço, eu adorei também conversar contigo. É sempre bom a gente estar em diálogo. Eu espero estar ajudando de alguma forma. Qualquer coisa, estou por aqui, a gente pode continuar conversando, se ajudando, se ensinando. Claro, a gente não passa conhecimento, mas a gente constrói aqui. Aqui também não é diferente disso, mas estou feliz mesmo de ver essa iniciativa e eu espero que vocês continuem fazendo essas discussões interessantes, importantes para a comunidade acadêmica, não só da FRN, né? Para todo mundo conseguir acessar pelo YouTube. Mas agradecer de novo, gostei muito mesmo. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Quando o seu artigo sair, me avisa que a gente divulga junto na descrição do vídeo, a gente coloca lá para a gente poder continuar essa conversa que a gente iniciou aqui hoje também, tá bom? Vou até cobrar a revista. Tá certo. Está ótimo. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até aqui, a quem tem acompanhado o projeto, especialmente aos nossos alunos aqui do curso de História do SERES em Caicó, e a todo mundo mais que tem interesse no projeto, nesse tipo de ação. Muito obrigado pela partilha e até a próxima. Tchau. Tchau, gente.